Eu sou Wagner de Almeida, assessor e coordenador de projetos da ABIA, da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, e tenho o prazer de apresentar o primeiro de uma série de 5 talk shows da ABIA sobre a história da prevenção do HIV e AIDS no Brasil e no mundo. Em 2021, estamos entrando na 5ª década da epidemia da AIDS. Temos à nossa disposição um leque cada vez maior de métodos preventivos e a possibilidade de trabalhar o que tem sido chamado de prevenção combinada. Mas, para entender o significado de prevenção combinada e de pensar melhor sobre como podemos refazer a prevenção da AIDS na 5ª década, também precisamos saber como é que chegamos aqui e como foi o caminho que trilhamos até aqui. Para ajudar a entender esta história de prevenção ao longo das 4 décadas de resposta frente à epidemia, a ABIA está produzindo esses 5 talk shows sobre a história da prevenção desde o começo desta mesma epidemia. Nosso objetivo é de revisitar algumas das lições aprendidas ao longo deste caminho. Hoje, para iniciar esta série, vamos falar sobre a prevenção durante a primeira década da epidemia, durante os anos de 1980. Temos o prazer de ter como nosso convidado especial para esta conversa o Dr. Richard Parker, um pesquisador reconhecido sobre as dimensões sociais e políticas da epidemia, e o diretor-presidente da ABIA. Seja bem-vindo, Dr. Parker. Obrigado. Como foi trabalhado a prevenção bem no começo da epidemia da AIDS, no começo dos anos 80? Bom, os primeiros casos de AIDS foram reportados em 1981. E tem que lembrar que naquela época tinha casos de pessoas doentes, mas não sabia o que foi a causa. Levou alguns anos antes de que a ciência conseguiu isolar o vírus de HIV e entender que esse vírus foi o que atacava o sistema imunológico e destruiu o sistema imunológico, abrindo a possibilidade das infecções, do síndrome de infecções que acabavam sendo chamado de AIDS, não é? Então, foi só em 83, com o isolamento do vírus, que podia começar a criar a possibilidade de testagem, por exemplo, para saber se alguém estava infectado pelo HIV. Então, testagem para HIV só começou a ser possível a partir de 1984? Como foi que a testagem foi implementada nesta época? Bom, nessa época foi ainda muito raro ter centros de testagem. Você tinha poucos, eles eram mais ou menos anônimos, porque tinham um preconceito, uma discriminação muito grande. Então as pessoas não queriam ir lá para ser testados porque iam ser identificados como gays ou como prostitutas, ou enfim, algumas das categorias dos grupos que foram afetados bem no começo da epidemia. Então, como tinha um cargo muito forte de estigma e discriminação, tinha um processo meio complicado para fazer testagem. Também você não recebia o resultado. Você ia lá, fazia o teste, aí tinha que voltar depois de um mês para pegar o resultado do teste, para saber se era positivo ou negativo. Isso é aconselhado, dependendo de qual foi o resultado. Então, toda essa questão de estigma e discriminação cercava a epidemia nos primeiros anos e criou uma série de barreiras e problemas para o enfrentamento da AIDS. Desde o começo, o estigma e a discriminação foram barreiras para a prevenção, não é? Claro, porque por conta do estigma ninguém queria estar associado com a AIDS e por conta disto não queria aprender sobre a prevenção, não queria adotar práticas preventivas, porque qualquer ligação que você tinha naquela época, você era sujeito a ser discriminado. Então, desde o começo, eu acho que vale a pena dizer que desde o começo, a barreira principal no enfrentamento da AIDS é a persistência do estigma e discriminação, que até hoje continua sendo um problema fundamental ao longo das 4 décadas da epidemia. Ô, Richard, você poderia falar então um pouco mais, já que tem esse gap, né, do estigma, da discriminação, né? Aí surge
né, o movimento do sexo seguro, né? Você poderia falar o sexo seguro ou sexo mais seguro, né? Como foi o sexo seguro nesta época? Sexo seguro ou sexo mais seguro, porque algumas pessoas preferem essa terminologia porque não tem nada 100% seguro, obviamente. Mas sexo seguro, sexo mais seguro surge nas comunidades afetadas. Acima de tudo, a comunidade gay, mas também outros trabalhadores do sexo, outras comunidades que foram afetadas pela epidemia no começo. E foi uma maneira de mudar as suas práticas sexuais para tentar de reduzir o risco de transmissão. Você tem que lembrar que naquela época, justamente por causa da discriminação, as vozes mais conservadoras, lembra, nos Estados Unidos foi o governo Reagan, no Brasil ainda foi a ditadura militar. Então, os poderes conservadores um pouco culpavam as pessoas que estavam se infectando pelas suas práticas visto como amorais e anormais e, portanto, falava, bom, então vocês deveriam parar de fazer sexo, não deveria ter uma vida sexual porque é a maneira de prevenir o vírus. A comunidade gay, pelo outro lado, falou, não, nós não vamos parar de ter uma vida sexual, temos que achar uma maneira de continuar tendo uma vida sexual, mas ao mesmo tempo que a gente reduz o risco de transmissão. Toda a ideia de sexo mais seguro surgiu dentro desse intuito. Era, eventualmente, de evitar penetração ou de reduzir o número de parceiros, mas de não parar de fazer sexo, porque isso seria de um pouco entregar para as vozes conservadoras de uma maneira que ia ser uma derrota para o movimento, né? Então, nesse sentido, sexo mais seguro, usando o preservativo, que também foi uma das primeiras coisas que foi identificado como uma maneira de reduzir o risco, continuar tendo sexo, mas com o preservativo evitar a transmissão. Então, isso, de certa forma, continua até hoje a primeira metodologia ou método de prevenção e até hoje talvez o método mais eficaz, o método que tem mais importância em termos de evitar a transmissão do HIV. Interessante, Richard, porque você conduz, né, a sua fala, né, sobre uma coisa que esses governos conservadores, principalmente, né, eles relutavam contra todo esse método, né, de prevenção. Então, enquanto isso, o estigma e a discriminação aumentavam, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre redução de danos. Bom, redução de danos foi um pouco como o sexo seguro, mas para a comunidade de usuários de drogas. Foi muito cedo na epidemia, ficou evidente que a injeção de drogas podia ser um modo de transmissão. As pessoas, às vezes, injetavam com a mesma seringa de uma outra pessoa, e se a outra pessoa estava infectada, podia infectar a pessoa que compartilhava a seringa. Então, dentro da comunidade de usuários de drogas, também metodologias de redução de danos, de redução de riscos foram surgindo, como lavar seringas ou trocar seringas. Então, nesse sentido, sexo mais seguro e redução de danos, ambos foram métodos criados pelas pessoas mais afetadas, pelas comunidades afetadas pela epidemia. Não foram invenções de especialistas de saúde pública, foi a comunidade mesmo que criou essa metodologia de prevenção. E até hoje, 40 anos depois, eu acho que esses dois métodos de prevenção talvez são entre os mais eficazes em termos de diminuir a transmissão de HIV. Então, essa resposta comunitária, o fato que a prevenção surgiu das mãos das comunidades afetadas, eu acho que isso é uma das características da prevenção do HIV que é especialmente importante para enfatizar. O conceito de redução de danos foi aplicado também para a prevenção de transmissão sexual? De fato,
sexo mais seguro e redução de danos, ambos têm uma lógica muito parecida, que é de reduzir o seu risco sem abrir mão ao seu prazer, não é? Então, redução de danos foi um conceito que surgiu no contexto do uso de drogas injetáveis, mas foi rapidamente aplicado também para questões sexuais, de reduzir o número de parceiros sexuais, podia ser visto como uma forma de redução de danos, ou de mudar as suas práticas, ficar na masturbação mútua em vez de penetração, por exemplo. Seria uma outra maneira de redução de danos, porque você reduz a possibilidade de transmissão e, portanto, reduz os possíveis danos que podia acontecer com a sua prática sexual. Então, nesse sentido, a lógica é bem parecida e podem ser aplicados nos diferentes contextos. E com o passar do tempo, Richard, além da testagem, sexo seguro e redução de danos, surgiram outro tipo de prevenção? Sim, eu acho que talvez a coisa mais importante de enfatizar é a questão de sangue, porque nessa primeira década da epidemia, você tinha um problema grande com os bancos de sangue, principalmente aqui no Brasil, onde existiam muitos bancos clandestinos. As pessoas, especialmente pessoas mais pobres, tinham a tendência de vender o sangue, ser pago pelos bancos clandestinos, não tinha fiscalização, então muito rapidamente você tinha um problema que o sangue estava infectado e as pessoas estavam se infectando pela transfusão de sangue. Então tinha que ter uma mobilização grande da sociedade nos anos 80, foi em 86, 87, um pouco antes do Constituinte no Brasil, que foram mobilizados, liderados pelas pessoas que têm hemofilia, mas também os seus aliados dentro do movimento da reforma sanitária, os primeiros ativistas de AIDS, criaram uma coalizão muito grande. O Betinho foi, de certa forma, o poster boy desse movimento para ir contra a comercialização de sangue. E foi uma mobilização imensa que foi feita dentro do contexto do Constituinte, com o movimento da reforma sanitária, os primeiros ativistas de AIDS trabalhando juntos, liderado pelo Betinho, que foi, de fato, a proibição da comercialização de sangue que entrou na Constituição de 1988, foi o resultado dessa mobilização. Eu acho que vale a pena enfatizar isso, porque até hoje talvez não tinha nenhuma campanha de prevenção de AIDS no país com tanto sucesso quanto aquela mobilização que criou a lei contra a comercialização de sangue. Foi fundamental. Esta mobilização, Richard, sobre a indústria do sangue, né, parece especialmente importante. Por que você acha que foi realmente um sucesso, um grande sucesso essa campanha do sangue? Eu acho que a questão da campanha do sangue, que foi tão importante, era uma mobilização política, uma aliança entre diversos movimentos, movimento de AIDS, movimento da reforma sanitária, por exemplo, trabalhando juntos, criando uma frente, vamos dizer. Foi um momento também positivo para isso, porque foi plena redemocratização da sociedade brasileira, as forças progressistas trabalhando junto para tentar melhorar alguma coisa e com o objetivo de conseguir colocar isso no Constituinte, que mostrou o poder que uma ampla mobilização da sociedade pode ter. Mostrou que a prevenção não é só uma questão técnica, acima de tudo é uma questão social, é uma questão política, é uma questão da mobilização da sociedade. Então, nesse sentido, acho que a campanha foi chamada Salve o Sangue do Povo Brasileiro. Acho que essa campanha, Salve o Sangue do Povo Brasileiro, foi talvez o grande exemplo que todas as ações que iam vir em seguida podia espelhar nesse exemplo da campanha contra a comercialização de sangue. Richard,
E como foram avaliadas as primeiras campanhas governamentais em um período tão difícil no Brasil? Bom, tem que lembrar, foi um momento de redemocratização, mas também ainda tinha, enfim, até 85 você tinha o governo militar e 85 você tinha a derrota direta já e você tinha um presidente não diretamente eleito. Então você tinha um processo devagar de redemocratização política no país. E infelizmente, as primeiras campanhas governamentais nesse contexto não foram nenhuma grande sucesso. Eles foram conservadores, meio alarmistas, foram muito criticados pelos ativistas de AIDS, porque tinham uma visão meio aterrorizante, não é? Então, quase durante os últimos 5 anos dessa década, década dos anos 80, quase todas as campanhas governamentais foram falhas e bastante criticadas pelos ativistas. Foi só aos poucos, e muito mais na próxima década dos anos 90, que você tinha uma melhoria dentro da qualidade dessas campanhas e você começou a ter uma parceria entre ativistas e governo para construir campanhas mais eficazes. Richard, foi uma década com muitos retrocessos também, né? Muitos medos, muito estigma, discriminação, como você vem tocando, né? Se o estigma e a discriminação foram grandes barreiras para a prevenção nesta época, quais foram as primeiras iniciativas para combater essas questões? Tá certo. De fato, foi só no final dessa primeira década, a partir de 87, 88, quando a Organização Mundial da Saúde, em Genebra, criou um programa global de AIDS, que você começou a ter uma tentativa mais formal, mais de governos ou de governantes de enfrentar estigma e discriminação. Naquela época, o Jonathan Mann, que foi o primeiro diretor do Programa Global de AIDS da OMS, ele falava sobre as 3 epidemias. Você tinha a primeira epidemia de infecção pelo HIV, a segunda epidemia de adoecimento com casos de AIDS, porque HIV atacava o sistema imunológico e isso permitia às pessoas ficar doentes com um leque de cânceres, de outras infecções. E a terceira epidemia, o Jonathan Mann falava que era a epidemia da resposta social, que quase sempre foi uma resposta de estigma, discriminação e negação. É interessante, hoje em dia a gente vive em tempos de Covid com muita negação. A negação não é nada novo no enfrentamento das epidemias. A AIDS foi negado durante uma década, não é? E você perdeu quase 10 anos, no caso da AIDS, de mobilizar campanhas melhores por causa da negação. Mas essa tentativa de pensar sobre estigma e discriminação e negação como uma terceira epidemia e, portanto, de desenvolver intervenções, iniciativas para tentar enfrentar estigma e discriminação, começa então nesse finalzinho dos anos 80 e na próxima década, nos anos 90, aí começa a ficar muito mais forte. Eu queria te agradecer imensamente, Richard, pela sua participação, trazendo essa parte histórica dos anos 80, da epidemia, que devassou tantas vidas, né? Levou tantos amigos, levou tantas pessoas, né? E o mundo realmente começou a enfrentar uma epidemia realmente letal. Muito obrigado e aqui terminamos nosso primeiro talk show produzido pela BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS.